a gente possa reconstruir a nossa vida, recomeçar de uma forma mais leve, de uma forma mais feliz, a gente precisa entender esses 6 passos da reconstrução. Porque se a gente não entende esses passos, a gente acaba ficando presa no mesmo ciclo de repetição, com as mesmas situações, só mudando os personagens. É isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu me chamo Etienne Valesco e hoje eu quero te trazer o primeiro passo, o que é fundamental da gente entender para reconstruir a nossa vida. E agora eu vou te falar, vai parecer uma coisa óbvia. Como assim? Isso é fácil, todo mundo sabe que tem que acontecer isso para poder recomeçar, para poder reconstruir. Só que não funciona bem assim. Às vezes a gente fala conscientemente que aceita aquela situação que nos aconteceu, mas de forma inconsciente a gente não aceitou, a gente não quer vivenciar aquilo. E aqui está o grande ponto. Então, o primeiro passo para uma reconstrução é a aceitação plena da situação que nos aconteceu. Só que essa questão de aceitação, ela é muito variável, porque cada pessoa vai levar um determinado tempo para aceitar aquela situação. Então, o tempo que tu leva pode ser diferente do meu e tá tudo bem. O importante é a gente entender que o primeiro passo para essa transformação, para essa reconstrução, é a aceitação daquilo que nos aconteceu. E aí podem ser várias coisas, né? Pode ser o fracasso de um negócio, o término de um relacionamento, o luto, uma doença, enfim, podem ser várias coisas que nos obrigam, que a vida faz com que a gente se movimente para um outro caminho. Então, é fundamental que a gente tenha esse entendimento sobre aceitação e que cada um de nós vai ter um tempo. Mas o que é mais importante aqui não é a gente determinar que o tempo, eu quero que isso termine daqui a um ano, daqui a 5 meses, porque isso, como a gente está falando de sentimentos, a gente não consegue muitas vezes dominar aquilo. Às vezes a gente quer acabar com aquela situação em 6 meses, só que ainda dentro da gente dói demais, entende? Então é preciso que a gente sim respeite esse nosso tempo, mas também que a gente entenda que precisa passar para a próxima fase. E como é que a gente vai conseguir aceitar isso e passar para a próxima fase? Quando de fato a gente se acolhe e a gente aceita todos esses sentimentos que fazem parte deste primeiro passo, que é a aceitação. Então a gente vai sentir muita dor, a gente vai sentir muita raiva, a gente vai sentir muita angústia, muita injustiça e muitas outras coisas. A gente vai sentir nesse período e tá tudo bem. A gente precisa sentir isso para que a gente possa avançar. Porque se a gente não vivenciar esse sentimento, a gente não vai conseguir passar para o próximo, porque a gente precisa entender e respeitar o nosso tempo, para que a gente possa avançar. E como é que eu sei, Etienne, que eu de fato aceitei essa situação? Né? Porque às vezes, eu falo por mim, né? Teve uma situação na minha vida que eu não queria aceitar de jeito nenhum que aquilo estava me acontecendo. Eu dizia, meu Deus, como isso foi acontecer comigo? Por que comigo? Enfim, eu não aceitava essa situação de jeito nenhum. Eu queria modificar. Só que quanto mais eu tentei modificar essa situação, mais apegada a esse primeiro passo eu fiquei, porque eu não conseguia ir para os outros, né? Eu ia para o segundo e para o terceiro e voltava lá para o primeiro. Então, como é que eu sei que eu estou presa nisso? Quando eu começo a observar a minha fala e o meu comportamento. Então, vamos lá. Quando eu começo a falar daquela situação e depois do mas vem uma justificativa. No meu caso, né? Vou dar um exemplo para poder facilitar. Então, eu passei por essa situação, digo, mas não é justo que me aconteça isso depois de tanto tempo, depois de tanta dedicação, depois de tantas outras coisas, né? E eu sempre vim com aquele mas, justificando aquilo que não era certo que estava me acontecendo, né? E certo ou não, eu acredito hoje
que não cabe a nós. Tudo que nos acontece, existe um motivo, existe algo por trás, um aprendizado que a gente precisa. Se nos aconteceu, é porque, para a nossa evolução, aquilo foi necessário. A gente precisa tirar o aprendizado disso, né? Então, quando a gente entende, quando a gente de fato aceita, por mais difícil, por mais dolorido, por mais que a gente não queira aquela situação, quando a gente aceita de fato, ok, é isso, eu não vou poder mudar essa situação. É isso que eu tenho, é isso que me aconteceu, e é com isso que eu vou agora ter que lidar com essa situação que foge daquilo que eu gostaria, né? Então, por isso que é, né, tão desafiador fazer essa mudança, porque a gente precisa aceitar lá no fundo, de verdade, que essa situação nos aconteceu. Então, né, recapitulando aqui, esse processo a gente precisa entender que ele vai ter um tempo e o tempo ele é individual. Então, para cada pessoa, ela vai ter um tempo para passar por essa situação e também uma forma de reconhecer essa realidade da perda, né? Porque às vezes as pessoas vão reagir com essa questão da perda numa euforia no momento e depois cai naquela depressão, então, ou então vai entrar em depressão e depois vai para a euforia. Cada um aqui vai reagir de um jeito conforme, né, o seu histórico, a sua bagagem de emoções, a sua bagagem de crenças e etc, etc. Mas é isso que importa, é aceitar a situação, reconhecer isso, aceitar essa dor, sentir isso, deixar doer, deixar sentir para que possa curar, para que tu possa avançar para o próximo passo. Então, se tu está precisando reconstruir a tua vida aí em alguma área, o primeiro passo que tu precisa é essa aceitação. Respeitar o teu tempo, sentir a tua dor, para que tu possa passar para a próxima, né? Quando chegar naquele momento, ok, eu não tenho mais como mudar isso. É isso que me aconteceu, porque depende de outras pessoas ou depende de outras questões que eu não tenho mais controle, que eu não posso fazer. Então, aceitei a realidade, eu vou agora passar para o próximo passo dessa reconstrução. Então, observa quais são as palavras que tu tem falado depois dessa situação depois do mas isso, mas aquilo, porque quando esse mais isso ou mais aquilo tiver com muita dor, com muito sofrimento ainda, é porque a gente não conseguiu aceitar de fato este movimento que a vida está nos pedindo, esse movimento de mudança, esse movimento de transformação. Deixa aqui embaixo para mim, nos comentários, se isso faz sentido, se de fato trouxe uma luz e tu conseguiu perceber que fala, talvez, da boca para fora que aceitou, mas lá no fundo ainda não aceitou essa situação. Te vejo num próximo vídeo. Um beijo.